Boa noite, gente querida. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa live de quarta, que agora já é tradição aqui, todas as quartas-feiras, às 19h19. A gente tem esse encontro aqui para a gente conversar sobre dança, feminilidade e essa primeira série de lives, né, onde eu trago o tema O Poder da Dança em Minha Vida. Então, fazendo uma recapitulação, eu contei sobre o poder da dança na minha vida, que são muitos poderes, muitas habilidades que a dança nos oferece para desenvolver nas primeiras lives. E semana passada nós já tivemos a nossa primeira convidada maravilhosa, Daniela Angeli, numa conversa que foi muito profunda, muito rica. Então, para quem não assistiu e quiser assistir a live com a Dani e também as lives anteriores, onde eu conto sobre a minha trajetória, né, costurando então todas as habilidades que a dança me permitiu e me permite reconhecer e desenvolver, né, ao longo da minha vida. E hoje, gente, nós temos uma convidada especialíssima, maravilhosa, que é a Adriana Miracunhã, que eu tenho a honra, né, de poder auxiliar no seu caminho da dança também, e ela vai estar aqui contando pra gente, então, o poder da dança na sua vida, né? E a Adriana, bom, o currículo dela é enorme, gente, então eu não vou aqui fazer uma apresentação completa, porque ela mesma é que vai contar pra gente. Mas rapidinho aqui, só para vocês terem uma ideia do que vai ter nessa live aqui, super especial. A Adriana, ela é bailarina, doutora em arte e educação, mestra em terapia social, parteira da maturidade, peregrina e com muitas histórias preciosas para nos contar. Então eu já vou aqui convidando a Adriana para entrar com a gente. Então vamos lá. Deixa eu achar ela aqui. Deixa eu ver se foi. Vamos aguardar a Adriana entrar. Eu já vou dando as boas-vindas aqui. Adri, bem-vinda, minha linda. Grata por aceitar o convite de estar aqui com a gente nessa conversa que tem a ideia de ser esse espaço de círculo descontraído, né, integrativo. E estou muito feliz de ter a tua presença aqui com a gente hoje. Querida Karina, é um prazer enorme para mim estar aqui essa noite, partilhando um pouquinho da minha trajetória da dança e do que eu sinto em relação a esse tema tão fantástico que você tem tecido, que se relaciona com o poder da dança na vida das pessoas. Eu agradeço. Minha linda. Gente, preciso falar aqui que a Adriana, a gente se conhece nesta vida recentemente. Mas quando a gente conversou a primeira vez, que ela entrou em contato comigo, eu me senti extremamente lisonjeada, que a Adriana é uma bailarina que tem muita experiência, tem uma experiência vasta profissional também na dança, uma pesquisa imensa. E quando ela descobriu que eu estava, então, retomando meus trabalhos aqui em Florianópolis, ela prontamente entrou em contato comigo com a delicadeza que ela tem, ao mesmo tempo com uma profundidade, e eu senti que foi um reencontro muito importante, assim, muito poderoso, de irmãs de caminho, né? E isso foi instantâneo, sabe aquelas pessoas que você encontra assim, nossa, parece que eu já te conheço de algum lugar. A Adriana é uma dessas, eu sinto que é de muitas vidas, né, Adri? Uma conexão fácil, assim, que se dá, e de uma profundidade muito linda. Então, eu me sinto abençoada mesmo desse nosso reencontro e poder estar aqui agora compartilhando com as pessoas um pouquinho dessa riqueza que você é. Querida, eu Então, senti meu a amor, mesma coisa. Senti a mesma coisa. Mas eu já conheci o teu trabalho há muito tempo. Isso talvez eu conte um pouco mais adiante, sim. mas esse sentimento de reencontro, para mim, foi muito poderoso também. Ai, minha querida, que bom. Fico muito feliz, muito grata. E agora eu vou te pedir, então, para fazer
a tua própria apresentação, contando um pouquinho para gente quem é a Adriana caminhante e dançante nesse mundo. Conta um pouquinho da tua trajetória, dos teus infinitos saberes e atividades que você desenvolve, não só na dança, né? Mas faz aí um apanhado para a gente dessa mandala enorme que você tem a oferecer. Ai, querida, bom, é sempre nesse lugar de multipotencialidade que eu acho que muitas mulheres se encontram nele agora, ou seja, de a gente tecer muitos fios diferentes como existência. Fica realmente um desafio conseguir falar na síntese. E então, para mim, o que eu a palavra que eu escolhi para definir o que eu faço é tear. Eu me considero uma tecelã, até porque eu sou neta de bordadeiras, eu sou costureira, eu adoro fazer um retalhinho, um recorte, e ir costurando coisas que aparentemente não combinariam. E isso eu acho que é uma força que vem se manifestando nos últimos tempos, mais especificamente depois do meu último rito de sangue, que é a menopausa. Eu sou uma mulher climatérica e isso não é um detalhe, isso é uma força existencial que moveu muitas coisas na minha vida e que me transformou numa parteira da maturidade. Então, nesse lugar de tear, tecelã, de círculos de mulheres, trazendo foco para essa questão da maturidade, do envelhecimento, da antifeminização do envelhecimento, porque homens ficam charmosos, né? Mulheres envelhecem. Então, tem um trabalho social de caráter biopsicossocial, na verdade, que eu faço e que a dança ela tem um papel muito importante de saúde integrativa. Então, eu acabei, através desse rito, fazendo uma formação, e essa formação se tornou uma egrégora, e hoje nós somos um grupo transdisciplinar de mulheres pelo Brasil e Portugal, que pensamos a corporeidade, pensamos a saúde a partir desse olhar, né, de parteiras da maturidade. Que E mais, maravilhoso. isso é agora, né? Isso é o que está acontecendo agora. Mas tem uma trajetória, né? Tem uma trajetória. Conta um pouquinho para a gente, então, da tua trajetória como bailarina, né? Que é tão vasta também, né? Além de toda essa experiência incrível que tu está podendo vivenciar e também compartilhar e tecer com tantas mulheres, né? Nesse momento tão importante do ciclo da mulher e de todos os seres, né? São vários ciclos que a gente vai passando, a gente poder ter um olhar mais aprofundado para cada momento da nossa vida. Isso é tão incrível, né? Tão poderoso, tão curador, acolhedor, né? Então conta um pouquinho para a gente da Adriana dançante nesse contexto, né? Da tua trajetória. Eu acho que eu vou, para seguir na ideia de tecer, né, puxar o fio da dança. A dança, para mim, ela não se separa de nada no que se diz respeito à minha cotidianidade, digamos assim. Ou seja, eu estou cozinhando, eu estou dançando, eu estou escovando os dentes, eu estou dançando, eu estou fazendo amor, eu estou dançando, eu estou tomando banho, eu estou dançando, eu estou caminhando na rua, eu estou dançando, eu estou na fila do banco. Então a dança, ela está sempre me convidando a estar no mundo a partir desse lugar do movimento, né? E assim, isso vem comigo desde menina. Então eu era uma menina dançante, com 2 anos de idade, as pessoas chegavam na minha casa, eu queria fazer uma apresentação de dança.
Eu mal conseguia caminhar, mas eu pedia, por favor, uma música. E isso se deu porque eu tenho o meu ninho, né? Meu pai era dançarino, ele gostava muito de dançar, e então isso vem um pouco de família. E eu fui crescendo, eu fiz balé, na minha adolescência eu passei por muitas modalidades de dança, e teve um momento que foi muito crucial, porque, bom, depois da minha adolescência eu tive que deixar a dança um pouco de lado. Acho que como toda menina dançarina, bailarina, né, se encontra com esse lugar da realidade, de ter que escolher o que fazer da vida. E eu não podia, não tinha essa opção de escolher ser dançarina, porque eu não tinha uma realidade que me apoiava nisso, né? Então, eu assumi a dança como um modo de orientação de vida tarde. Eu estava com 30 anos, que foi quando eu conheci a dança do vento. A dança do vento, que é onde a gente se encontra, e eu encontro você lá nos meus 30 anos. Eu estou hoje completando, não hoje, né? Mas assim, na atualidade. Esse ano é o ano do meu meio século de vida, né? Então, quando eu estava lá nos meus 30 anos, eu tive uma experiência com uma menina dançando, e eu falei, gente, que isso? E então eu fui fazendo uma trajetória na dança do ventre, muito assim, sem conhecer o universo que é, porque a dança do ventre é um universo, né? Eu fazia com a minha vizinha. E devagarzinho eu fui conhecendo a mandala de Tara, fui conhecendo o feminino, fui sendo iniciada em algumas escolas, né? E então aí nesse lugar, a dança do ventre com a sua estética democrática, digamos assim, eu já tinha 30 anos, uma bailarina não pode começar a sua carreira aos 30 anos, né? Quem faz balé. Mas uma dançarina do ventre pode, porque tem esse aspecto de uma diversidade de corpos, uma diversidade de idade, e uma possibilidade de trabalhar algo que vai além da técnica, que é a questão do feminino, né? Deixa eu Então só eu fazer um acabei. parênteses, Adriana, aproveitando aqui que eu estou contemplando aqui, né? Você vai falando, não vou te interromper muito, pode ficar tranquila. A gente Imagina. vai agregando aqui nessa conversa, né? Sim, E a dança do ventre é muito interessante, porque se nós formos observar as bailarinas famosas, as bailarinas que tiveram uma carreira profissional, nenhuma delas era novinha na dança do ventre. São todas sim, mulheres maduras, né? sim, Porque é uma dança que ela também exige uma maturidade, né? Eu acho. E um sim. tempo também de desenvolvimento, né? Então, isso é uma coisa bem interessante. A gente não vê bailarinas profissionais de dança do ventre, principalmente na região de origem, Uhum, muito novas. Elas sim. são sempre mulheres já mais maduras, né? E Interessante. elas são icônicas mesmo, porque não é só uma questão da forma. Aqui no Brasil, eu acho que a dança do ventre ficou muito na forma, mas na raiz, inclusive na sua ancestralidade, a dança do ventre, ela é um lugar de prática, de saúde também, entre mulheres, para mulheres, entre mulheres. E aí, realmente, essa questão do tempo, quando eu estava, assim, digamos, no auge dos meus estudos, porque eu fui uma bailarina profissional de dança do ventre por 14 anos, eu movi muita energia, eu dava aula, eu fazia festival, eu tive um restaurante, nossa, eu era pulga de workshop, eu nunca tive, assim, uma professora continuada, né? Então, eu fazia muitas aulas com muitas professoras. Então, eu fui engrossando o meu caldeirão e realmente você traz uma questão muito importante. As mulheres, eu ficava olhando, né? Uma dança de uma mulher jovem, que poderia ser absolutamente lindamente técnica, e o tempo do movimento de uma mulher madura dançando. Tinha
Eram experiências muito diferentes. Era lindo de ver uma mulher jovem, técnica, cheia de é, maravilhamento mesmo nesse lugar da virtuosidade do movimento, mas era muito mais interessante para mim, já naquele momento, olhar a pausa de uma mulher que dança no seu tempo, no seu biorritmo, né? O que ela move, o que ela faz em termos de encantamento mesmo, né? Da magia mesmo da dança. Então, a dança do ventre, para mim, foi o começo e foi onde eu conheci você. Porque uma das minhas mestras maravilhosas que eu caminho até hoje, junta, a Fátima Fontes, você estava num vídeo dela e eu fiquei profundamente tocada com a tua dança, já olhando um algo que tinha ali, que naquele momento eu não conseguia identificar, hoje sim, mas que já despontava para isso que você está fazendo agora, né? E agora no nosso reencontro você traz isso com muita clareza, que é o aspecto da sacralidade do movimento intencional, da dança como oferenda, né? E então, Interessante você trazer isso, Adri, porque nesse vídeo, esse vídeo ficou famoso, né? Nossa, eu era tão novinha, mas em algum ponto você identificou uma maturidade que vinha com um olhar que transcendia, né? Porque desde sempre eu me conectei a partir desse lugar na dança, né? E Fátima, querida, nossa, foi um presente ter participado daquele vídeo e olha quantas coisas reverberaram, né? Agora você está trazendo essa experiência, o quanto te conectou. Então, que lindo, obrigada por trazer essa história. a Fátima é uma maga até hoje, ela segue dançando, ela segue fazendo o mesmo caldeirão, sabe, com as alunas, porque tem a dança do ventre e tem a magia que acontece no encontro entre mulheres, movimentando a pelve, movimentando o corpo, movimentando esses centros, né, de gravidade e leveza que é tão poderoso. Então, quando eu assumi a dança na minha vida como um caminhar, aí sim eu consegui fazer a graduação, o mestrado e o doutorado. Então, eu também fiz o meu processo de caminhada acadêmica tarde, porque eu não sabia o que eu queria fazer. Não tinha, eu tentava uma coisa, tentava outra, dos meus 20 aos meus 30, eu fui me tornando uma adulta frustrada, porque eu não fazia o que eu queria fazer, que era dançar, né? Então, quando eu mudei para a ilha de Santa Catarina, eu tinha 24 anos. Aos 26, eu vi a dança do ventre pela primeira vez. Aos 30, eu já tinha ido para Dubai, já tinha movimentado um monte de coisa. E foi quando eu fiz a graduação. E na graduação, eu comecei a pensar sobre a pedagogia da dança. Porque eu tinha muitas alunas e eu tinha uma metodologia que cada vez mais eu queria estar sentada dando aula, porque eu não queria servir de referência corporal de movimento para elas, né? O meu desejo era de falar, olha, sente o músculo tal e imagina esse eixo aqui. Então eu desenvolvi toda uma pesquisa voltada à pelve, que se chama tridimensão do quadril, que foi o meu trabalho de graduação. Foram 7 anos escrevendo e pensando sobre isso, entrevistei muitas bailarinas e a minha tese, enfim, foi a primeira sobre a pedagogia da dança relacionada à dança do ventre aqui no Brasil. E eu falei sobre duas questões principais. Primeiro, a diferenciação entre a professora e a artista, porque tinha uma questão muito tênue aí, que a pessoa, a bailarina, ela se fazia professora mostrando a sua técnica dançando. Só que para mim tinha duas coisas. Primeiro, a dança. Segundo,
o ensino da dança, né? Então, eu falei sobre essa necessidade de aprender a ensinar e a criar um sistema minimamente organizável, porque a dança do ventre é ancestral, é milenar, tem registros diversos, antigos, nas inscrições rupestres, inclusive. Então, a gente sabe que tem muitas conjecturas sobre essa origem e tem um rastro deixado dentro do processo de colonização do mundo, né? A dança do ventre, ela, através do orientalismo, ela foi disseminada mundialmente muito a partir do olhar do colonizador sobre a dança que acontecia no Oriente Médio e teve toda uma reinvenção de bailarinas do Ocidente imitando bailarinas do Oriente, aí bailarinas do Oriente imitando as bailarinas do Ocidente, e aí teve, né, aqui já na contemporaneidade, com o cinema, com, enfim, muitos trânsitos, né, de orientalistas e imagens de musas, reinventando mesmo essa dança, uma transformação numa dança profundamente técnica, porque a dança do ventre era uma dança pélvica, ponto. Entre mulheres. E continua sendo, né, Adri? Essa parte técnica, ela vem já de uma influência, né, do próprio Ocidente. Porque é muito difícil a gente encontrar lá no Oriente mulheres árabes que ensinam de uma forma didática, técnica. Não, praticamente não tem essa visão, né? Porque é de família, né? As mulheres... É um pouco esdrúxulo fazer essa comparação. É como o samba no Brasil, né? No morro, o samba do morro. Como as menininhas vão aprendendo, né? O samba é como é a dança do ventre lá. Exato. Então, eu falei também, já nesse momento da graduação, falei sobre 4 aspectos que precisavam ter um pouco mais de fronteira para se trabalhar na dança. O primeiro é o aspecto técnico, claro, né? Segundo é o artístico. O terceiro é o educacional, que foi onde eu mergulhei na questão da pedagogia da dança, e não saí mais. O mestrado e doutorado foram sobre pedagogias de outras danças. E o aspecto terapêutico, que, para mim, naquele lugar da academia, não tinha espaço naquele momento para falar, mas era onde eu estou agora, né? Hoje eu sou uma terapeuta integrativa, trabalho com saúde da mulher madura e trabalho com a questão da sexualidade toda focada na questão da movimentação pélvica, que isso foi construído, esse saber foi construído lá na graduação, né? Depois veio o mestrado, que eu migrei da dança do ventre, só entre mulheres, para a dança de casais. E foi, assim, um assombro para mim. O que eu tive, tudo que eu ajudava mulheres a falarem com o seu corpo, na dança de casais, eu tive que aquietar o desejo de criação, de movimento delas, porque eu precisava forjar corpos de mulheres que seguem a condução do líder da dança. É um outro encontro, né? Porque a gente tem um outro ser ali, né? Sim. Então é bem interessante, porque eu tenho uma vivência também dentro desse universo, nós não vamos entrar tanto agora. Bom, gente, eu e a Adriana aqui poderia ficar com vocês umas 5 horas, então a gente vai se conter numa síntese para não entrar isso, mas a gente tem também essa ressonância com esse lugar das danças de casal, né? E eu fiquei tão impressionada quando eu te vi, assim, a qualidade, né, da bailarina que tu é também dentro desse universo das danças de casal, mas vou deixar tu percorrer, então, essa experiência. Eu fiz um mergulho na África do Sul, na comunidade de tango, porque lá eu aprendi tango com uma professora que era grega e italiana. É uma coisa, assim, super multicultural, né?
Ela era Então foi lá na descendência África grega. do Sul esse contato, Adri, Sim, com as danças de casal? Ah, que sim. Eu interessante. já era Tá, conta forrozeira pra aqui no gente. Brasil, Uhum. né? Eu já dançava Uhum. forró. Forró era sempre foi uma coisa também muito importante na minha vida. Então aqui o movimento de forró aqui na ilha, nossa, já era forrozeira, sou forrozeira há 25 anos. É muito tempo, né? Também dançando. E lá eu entrei nesse outro lugar de pensar a pedagogia, por isso que deu esse estranhamento. Porque eu adoro seguir o movimento, né? Eu adoro dançar, receber o convite, né, dos passos e ir colocando o meu improviso ali no meio daquela dança. Mas o tango, ele tem esse espaço também e ele tem uma outra dinâmica, que também não quero entrar muito aqui, mas assim, por exemplo, geralmente as danças de casal, a mulher, ela funciona como um espelhamento do homem, né? Ela vai como uma pena, assim. Então, quando a gente fala assim, ai, nossa, você é uma dançarina e parece uma pena, é porque é uma boa dançarina, porque ela responde imediatamente o convite, ela tem uma leveza, né? No tango é o contrário. Então, assim, o homem vai para trás, a mulher vai para trás. O homem vai para frente, a mulher vai para frente também. Então, é por isso que tem essa aparência tão de ser uma dança tão apaixonada, porque tem umas linhas transversais, assim, tem umas forças opostas, complementares, que é maravilhoso. Mas lá eu trabalhei com um grupo de transgênero e olhei para a questão da hegemonia, do poder da dança entre homens e mulheres, e foi maravilhoso. Então, eu entrei no campo, nos estudos de gênero, por aí, pela corporeidade, entendendo um pouco mais esse lugar, né? E aí, o doutorado, eu trabalhei com um grupo de meninas, mulheres, de 14 a 17 anos, que faziam teatro no centro da cidade de Johannesburg e que elas eram migrantes. Então, elas usavam o teatro para, desde criação de linguagem mesmo, porque elas falavam línguas diferentes, num país que tem 13 línguas oficiais. Então, desde criação de linguagem até corporeidade, dança, hip hop, uma coisa super afrofuturística. E eu fiquei com elas 4 anos, olhando também para a pedagogia, do que elas faziam, que não dá para dizer só teatro, porque era dança, tambor, era um cerimonial, tá? Dentro desse lugar das práticas comunitárias. Então isso tudo foi me abastecendo de muitas linguagens e de um olhar muito múltiplo mesmo, que eu cheguei na síntese de criação de uma coisa que eu chamo de dança orgânica. Porque o meu caminhar sempre foi no lugar da espontaneidade, de tecer a emoção pelo movimento, né? De estar nesse lugar do caldeirão, do que a gente está sentindo e do que a gente está intuindo para poder criar movimento a partir de alguns códigos, né? Seja a dança do ventre, tango, teatro, dança rítmico, né? Movimento rítmico. E a minha orientação também era sempre o improviso. Justamente porque, bom, tinha esse lugar, né, de gostar de uma dança improvisada, de conhecer, de estudar a estrutura rítmica, uma música, para poder fluir com a tua expressividade daquele momento. Então, agora, o que eu encontro com você é um outro lugar, é um convite que eu falo que é um delicioso desafio de trabalhar uma
um refinamento de um grau assim altíssimo e que me coloca nesse lugar de reaprender a estar neste corpo, que não se mexe sempre que quer, não. Tem um caminhar, né? Tem um caminhar que precisa acontecer ali, porque você trabalha muito com a corpografia, né? Que é uma coisa que é, é linda e ao mesmo tempo tem um solo que é muito diferente do solo que eu caminhei até agora. Então, para mim, isso está sendo fantástico nesse lugar de me olhar envelhecendo, porque é um convite à regeneração de um modo bem integrativo mesmo, né? De estar aprendendo uma nova linguagem, que é o melhor que a gente pode fazer para evitar a neurodegeneração, para trabalhar memória, para trabalhar coordenação motora, flexibilidade, enfim, tudo isso. Ai, que maravilhoso. Nossa, eu tenho certeza que poderia aí trazer muitos mais elementos, né, dessa tua trajetória e fico feliz também de poder estar nesse lugar, né, da tua caminhada dançante, né, te oferecendo esse espaço que é um olhar, sim, né, de técnico também e que tem vários aspectos desse aprendizado. Um deles é sim o aspecto da coreografia, no sentido de que ela nos dá esse chão, esse solo, para um refinamento, né, desse aprendizado, desse eu me apropriar de uma linguagem nova de movimento. Uma vez que eu me aproprio dessa linguagem nova, eu vou ter espaço para criar de forma espontânea e livre nesse aprendizado, né? Eu tenho certeza que ao longo da tua trajetória, né, seja na dança do ventre ou nas danças de casal, teve um momento de aprendizado daquela linguagem específica de movimento. E eu, dentro da minha percepção, da minha própria experiência, eu vejo que o trabalho coreográfico, esse trabalho repetitivo que as danças tradicionais elas nos convidam, né? Repetir, 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 muitas vezes uma sequência de movimentos coreográfica para que a gente possa alcançar um nível de consciência e uma propriedade daquele movimento no nosso corpo e encontrar um espaço de liberdade que é único de cada ser, né? Então não é algo padronizado. Uma coreografia, ela não tem o intuito de ser algo criar um padrão perfeitinho de movimento, mas sim nos oferecer esse chão, que você muito bem mencionou, que nos permite então esse refino de autopercepção e também de apropriação de uma linguagem específica de movimento, né? Mas a gente vai adentrar mais nisso, então. Muito obrigada, obrigada pela partilha da tua linda trajetória. E agora eu vou, então, te fazer a pergunta aqui da nossa live, e aí vai vir muito mais coisas aí, costurando com tudo que tu já compartilhou com a gente até aqui, que é, Adriana, então, conta pra gente qual o poder da dança na tua vida, e eu sei que é um desafio falar sobre isso, porque não é uma coisa só. Então eu lanço esse desafio agora para você. Conta pra gente. Então, eu começo essa resposta agradecendo a você, amada, porque para eu conseguir responder essa pergunta, eu tive que olhar para a minha própria trajetória e eu pude fazer conexões que até então eu não tinha feito com coisas muito antigas, como essa, por exemplo, que eu contei já, né? De aos 2 anos de idade querer dançar. Pra que dançar? É, e eu sinto que esse teu convite para a gente trazer aqui uma reflexão sobre o poder da dança em nossa vida é de uma generosidade tão grande e faz de você também uma grande tecelã, porque
Eu sei que você vai convidar outras mulheres, você já convidou a Dani, que também é uma querida na minha vida, é uma pessoa que a gente já teve todo um entrelaçamento no nosso passado. Eu quero agradecer também o reconhecimento que ela fez aqui publicamente, né? Tá, Então deixa eu só fazer um gancho bem rapidinho, não quero cortar teu raciocínio. mas Mas sim, eu conheci a Adriana através da Dani. Quando a Dani estava me contando da trajetória dela, há um tempo atrás, nós estávamos juntos e ela estava me mostrando as profs, então os vídeos, né? E a hora que ela me mostrou a Adriana, eu disse, meu Deus, quem é essa bailarina? Como que eu não conhecia essa bailarina nesse tempo tão maravilhosa, né? Eu vi assim uma bailarina muito completa, né? E eu como bailarina que sempre apreciou muito técnica, mas claro, o além da técnica, né? Essa liberdade que vem junto com um domínio do próprio corpo, uma consciência corporal que permite transbordar o que é mais importante, que é o aspecto interno que a gente está trazendo para a dança, né? Então tudo isso eu vi na tua dança e fiquei muito impactada, né? Pela tua expressividade, tua limpeza de movimentos e, enfim, essa magnitude aí que tu traz com a tua dança tão plena e maravilhosa, só para trazer aqui para as pessoas esse meu referencial teu, que realmente foi através da Dani, sim, queridíssima, né, que querida, estava comigo aqui sim, semana passada, sim, e agora vocês estão maravilhosa. juntas em sala de aula, então eu estou amando ver esse encontro de bailarinas aqui. Sim, sim. Bom, primeiro, assim, esse espaço aqui que você está criando com as suas alunas, principalmente as alunas, acho que do avançado, acho que você vai chamar, não sei, mas as pessoas que você convidou, a Dani e eu, são pessoas que já dançam. E o que você está fazendo aqui novamente, né, eu trago essa palavra, você também é uma tecelã, e nos dá a oportunidade de escutarmos nos mais além do que aquele espaço que a gente tem ali, que é tão curto da dança. Então a gente pode escutar uma outra. Eu adorei escutar a Dani, ver a trajetória que ela fez, foi tão, tão, tão lindo, né? E como ela está hoje, como ela está tecendo a dança e o poder da dança na vida dela. E para mim, o poder da dança na minha vida, ela é o poder de integração. Porque como uma peregrina, uma mulher que caminhou muito por diferentes partes do planeta, que pesquisou muito a questão das danças, de como as danças revelam aspectos culturais, dinâmicas sociais, como que isso fica impregnado mesmo no gestual social, no tipo de ritmo, no tipo de comida, como que isso se dá, né, esse entrelaçamento de movimento e existência. E como eu vi pesquisei muitos tipos de dança diferentes, e isso acabam sendo fragmentos, né? Eu vejo que o que integra todos esses saberes, para mim, enquanto experiência, é a dança, né? É a dança como esse lugar mesmo de troca social, de encontro, de partilhar materiais sensíveis em relação ao que emerge a partir do movimento que acontece. Então, quando você faz um movimento, esse movimento ele pode ser pequenininho e ele pode acionar memórias que estão lá perto de uma musculatura grudada no osso, né? Então, essas memórias elas vão sendo acionadas e você pode ir elaborando a tua própria existência de uma forma muito mais presente e consciente, porque não tem como você estar dançando aqui e pensando lá na, sei lá, na panela do fogão ou em outra coisa, qualquer que seja, a não ser aquilo que você está fazendo. Porque a dança, por toda a relação que você tem com o equilíbrio, com a gravidade, com a estética, com as direções, ela é muito completa, né? Ela trabalha
camadas e mais camadas da nossa alma, da nossa psique, do nosso corpo físico, da nossa fisiologia. Então, para mim, o que vem, o poder da dança, para mim, é esse lugar de integração de tudo que eu experiencio. Não só dançando, mas no, no depois que a dança acontece também. Porque a dança, ela é o movimento e a pausa. Ela é a sustentação também disso tudo que acontece em relação à gravidade, o teu peso, a tua condição física, as tuas limitações, as tuas fortalezas, né? Então, eu acho que é isso. A dança, além de ser esse lugar também de um caldeirão integrativo, em que eu vou conseguindo dar sentido para as minhas experiências, dançando e não dançando, e aí a gente poderia entrar numa outra discussão, o que é não dançar, né? Até agora eu e você, a gente está aqui, né? É uma dança também, é uma dança de palavras, é uma dança. A voz também é um corpo, né? Que dança. Tem o lugar do prazer, sabe? Eu acho que quando a gente consegue realizar uma sequência, quando a gente consegue fazer um movimento que vem de uma suavidade, que vem de uma qualidade para outra de movimento, existe uma satisfação que não tem a ver com a competição com a outra, que não tem a ver, tem a ver de você com você mesma, né? É uma intra-relação de muita saúde também e um lugar de consciência também, porque a consciência ela se dá através dessa inteligência que não está aqui, né? Está aqui, está em tudo. O pé tem inteligência, o joelho, as coxas, o ventre, os órgãos, a nossa corrente sanguínea, o ar que a gente respira, a relação nossa com o ar, tudo é uma inteligência, né? E talvez trazendo a perspectiva, o olhar já para essa questão da maturidade, nossa, é muito poder. Já falei um pouco, né? O desafio de aprender uma nova linguagem. Só isso você está trabalhando mente, emoção e físico. Você aprender uma nova linguagem principalmente uma linguagem, não só uma linguagem verbal, né? Mas uma linguagem corporal, é o próprio processo de regeneração celular mesmo, né? A gente está trabalhando num nível celular a reinvenção da vida. Então, pensando nesse lugar que não é do anti-envelhecimento, mas é da longevidade, tem uma diferença crucial aí. O anti-envelhecimento traz o foco para juventude, né? A manutenção da juventude. Não é isso, né? Não é assim que a gente se torna sábia. A sabedoria se dá nas marcas do tempo. É com o tempo que a gente se torna sábio, né? É o conhecimento aliado ao tempo e muita decantação e fermentação, processos alquímicos, e bum, tem uma pessoa sábia, que tem uma ou várias sabedorias. Passou por essa questão do tempo, então o envelhecimento tem a ver com isso, com ser uma guardiã do tempo. E então eu acho que a dança ela tem a ver com esse lugar da longevidade, né? De você caminhar mais longe, com mais saúde, com mais potência, consciência, prazer,
e conhecimento mesmo desse corpo, né? Desse conjunto de matéria, de substância que a gente habita. Que maravilha, que maravilha. Eu acho que o poder da integração é realmente muito importante, né, em todos os aspectos que a dança nos permite olhar, adentrar, né? E agora, te escutando, me veio algo bem presente aqui para partilhar, porque eu escuto de 90% das mulheres que me procuram para fazer aula, o motivo pelo qual elas vêm. E o motivo pelo qual elas vêm está ligado com o poder que você está ressaltando, porque elas vêm buscando se encontrar. Eu quero me reencontrar, me reconectar comigo mesma, ou me conectar comigo mesma, né? Então eu percebo assim que há uma percepção muito fragmentada de quem nós somos, né? Da experiência da vida. E isso pode nos deixar, em vários momentos, muito perdida. Né? E aí a gente tem essa sensação de estar perdida de nós mesmos, né? Do nosso próprio corpo, que a gente está aqui integrando, né? Então a gente fica nesse lugar fragmentado e a dança nos convida então a ter essa percepção da integridade, né? Dessa integração, dessa completude que nós já somos, mas por uma percepção distorcida, né, da realidade como a gente a vê fora, externa e também interna, há essa sensação de desconexão, né? Então é um poder realmente muito incrível, né? E que você trouxe aí costurando então com toda essa tua vivência, né? E algo que é presente e vivo na tua vida, esse aspecto, porque realmente a dança ela nos coloca nesse lugar que não tem espaço para pensar no que eu vou fazer depois, então, nas memórias do passado, até podem vir coisas, né? Mas ela te faz um convite tão forte para estar no momento presente, inteira ali no teu corpo, né? Com, enfim, com todos os aspectos sutis envolvidos, né? Da nossa experiência. E então eu acho que eu criei essa ressonância aqui agora com o que você trouxe, a partir também do que eu percebo que as mulheres vêm buscar também na dança, né? Então, é um poder que a gente pode acessar através desse caminho. Sim. Você quer comentar alguma coisa referente a isso, porque também que trabalha com tantas mulheres, né? Que talvez possam Nossa. também, especialmente nessa fase da vida, né? Já passaram por tantas experiências, mas ainda assim buscando se encontrar, né? Sim, sim. Eu sinto, amada, que cada fase da vida tem o seu florescimento e a sua beleza. E nós, como mulheres, seres que carregamos um corpo, que habitamos um corpo de mulher, tem muitas especificidades, desde a juventude até o nosso tempo mais longevo. E, e eu sinto que a dança, ela só faz bem, né? Independente da fase de vida que você está vivendo, tem esse lugar de reencontro continuado consigo mesmo, né? Então, quanto mais você caminha por esse lugar da dança, nossa, tem muitos pilares, né? É movimento, é ritmo e é pausa, e é criação, e é beleza. A dança, é fluxo, é resistência, é centramento, é equilíbrio, é flexibilidade, é sustentação. Então, a gente trabalha tantos conceitos básicos para
pro nosso enfrentamento cotidiano, né? Em qualquer setor da vida. Para mim, eu só vejo benefícios, né? No entanto, eu acho que a dança, nesse lugar da maturidade, em que a gente já tem uma relação com o tempo de profunda amizade, algumas mulheres, porque socialmente falando, existe muito estigma ainda em relação à mulher envelhecente, né? Assim como existe estigma para a mulher adolescente, né? São fases muito similares de transformação terremoto, vulcânica, em que são mudanças de substância de quem nós somos. Quando nós somos crianças e começamos a nossa fase adulta, esse tempo de adolescência, são, é outro corpo, que são 20 anos transformando. E o climatério também. É um processo, é uma travessia de cerca de 20 anos em que tudo muda muito. Então, a dança, nesse lugar do reencontro consigo mesmo, eu vejo o que aconteceu comigo dançando a vida inteira, né? E quando eu cheguei no climatério, eu consegui fazer o projeto Parteiras da Maturidade, porque para mim, nada do que vinha sendo descrito conseguia minimamente servir para o que eu estava vivenciando, porque eu sou uma dançante, né? Então, eu fiz essa travessia num lugar muito aqui, muito tranquila, né? Eu não foi tranquila, deixa eu refrasear, porque não é brincadeira, ou é uma grande brincadeira, mas aquilo que estava vindo como desafio, eu consegui transformar em beleza. E consigo cada vez mais fazer isso, transformar em apaziguamento. Então, eu tenho muita consciência que a dança cumpriu um papel muito importante, ter dançado muito tempo. Mas eu vejo muitas mulheres que nunca dançaram, que nunca estiveram nesse lugar de olhar para si, chegarem na menopausa, no climatério e falar assim, Mel, Deus, o que é que eu vou fazer com isso que está acontecendo aqui dentro? E a gente trazer práticas corporais focadas na pele, focada no... Usar a dança como um acesso e é muito imediato a resposta, tanto na sexualidade, quanto na autoestima, quanto na própria relação com o processo fisiológico que está acontecendo, em relação aos hormônios, a troca de predominância hormonal, em relação aos calores, em relação ao ressecamento vaginal e o vaginismo. Então, você começa a mexer o corpo e o corpo responde. Então, as mulheres que estão nessa fase mais madura, a gente percebe assim que a resposta é muito imediata. A sensação de ufa, tem, tem, um, tem um lugar que eu posso fazer uma prática que não é musculação, que não é, sabe, uma prática chata, que envolve o feminino, que envolve processos criativos e, e te traz saúde, te traz benefícios, né? Então, eu acho que eu só tenho a agradecer você por me colocar, por se apresentar aqui em Florianópolis, num tempo que eu também voltei, depois de muito tempo peregrinando. Eu fiquei sabendo que você estava aqui através de uma outra irmã, a Álica. Ah, Karina, a irmã tá aí, na ilha. Eu falei, nossa, que oportunidade. Então, eu acho que é uma oportunidade ter você aqui, né, pertinho. E eu só disse assim. Oh, meu amor, que alegria, que alegria. E falando de
integração, né? Me reconheço também nesse lugar do poder que a dança traz para minha vida também, esse aspecto, porque eu também me perdi e me reencontrei em vários momentos ao longo da minha trajetória. E a dança Uhum. sempre foi essa ponte para me conectar com algo que é muito verdadeiro em mim, né? Tem algo que a gente se sente em casa, tem essa satisfação interna com a gente mesma, sem necessitar de algo externo, buscar alguma coisa fora, algum estímulo externo. Não, a dança é essa prática que nos proporciona essa autonomia. Eu não preciso de nada nem ninguém. E se eu quiser dançar no silêncio, ao som da natureza, silêncio entre aspas, eu também não preciso nem de uma música específica. Então, ela te traz esse lugar de conexão tão profunda com a gente mesma e é onde a gente reencontra esse espaço interno de integração que está sempre presente, porque a experiência fragmentada ela é só uma percepção, porque corpo, mente, né, e todos os aspectos que envolvem esse nosso ser estão sempre conectados, Sim. estão sempre integrados, né? Então, ela é uma prática que nos permite acessar, né, esse lugar de conforto, de se sentir bem com a gente mesma, né, e livre para se expressar através do movimento. Né? Então, Adri, deixa eu já aproveitar aqui o gancho, agradecer a Álica, queridíssima, que fez essa ponte, essa conexão, né? Eu acho que ela estava aqui na live, não consegui ver, a gente só consegue acompanhar todo mundo que vai entrando, né? Mas Sim. agradecer a Álica que fez, então, esse contato contigo, contando que eu estava aqui. E já vou pegar esse gancho, então, para tu nos contar um pouquinho como que está reverberando esse estudo que a gente está fazendo, esse encontro, então, focado, né, num olhar específico que eu estou trazendo para vocês, mais direcionado para uma linguagem de movimento tão diferente, né, que a das apsaras, especialmente as apsaras chinesas, né, que vem dentro desse estilo chamado Dung Huan, que é uma dança clássica tradicional chinesa. Aqui no Brasil a gente conhece muito pouco, né, sobre esse universo tão rico da China, das danças da China, e por alguma questão de ressonância eu acabei encontrando esse caminho, né, e agora também tendo a oportunidade de partilhar com vocês essa riqueza, né, e a gente está então tendo essa oportunidade de juntas trilhar esse saber. Então conta um pouquinho como é que esse nosso trabalho, esse nosso aprofundamento está reverberando hoje na tua dança, na tua vida. Então, primeiro que o grupo é lindo, tem várias mulheres que eu amo ali. Cada vez que eu vou para aula é um reencontro, e isso é maravilhoso. Segundo, que tem esse lugar de um tipo de código corporal, de codificação de movimento, que para mim é muito novo. E isso já está transbordando nas minhas outras danças, né? Então eu vejo assim a incorporação, porque são movimentos, primeiro, que é uma dança profundamente complexa, difícil e maravilhosa. Aquele tipo de dança que você fala assim, oi? Tipo, o quê? Ah? Oh, ah? O que ela fez? Não, ah, sabe aquela dança assim? Você fica assim, quê? O que ela fez? Não, como é que ela fez isso? Ela virou para esse lado ou para esse lado? Porque é tão. Ah, é muito inspirador, né? Parece aqueles filmes mesmo, assim, chineses maravilhosos de luta e ao mesmo tempo é uma dança. Então eu estou apaixonada pela, pela, pela forma mesmo da dança e, e o conteúdo que eu já vejo chegando, né? Esses dias eu danço salsa também com meu companheiro. Apareceu uma mão de lótus e apareceu um mudra e a mãozinha que tem um outro convite, né? É, de todas as danças que eu já conheci. Então, eu sinto que é uma dança muito difícil. Essa é uma palavra assim que me vem, que eu tenho até. Calma, Adriana, não fale isso, né? Porque
vamos olhar que você vai conseguir fazer essa dança. Né? Não precisa Talvez a ser gente difícil. possa falar desafiadora, É porque ela nos convida para desafiadora. um ir É, além, é. né? Isso. Então, assim, a tua pedagogia é maravilhosa, porque você vai de passinho, 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 quando você vê, você fez o movimento inteiro, já fez uma sequência, né? Então, apesar de difícil, a tua pedagogia, e você sabe que eu tenho um pezão lá na pedagogia mesmo, né? A tua pedagogia é muito é, completa, né? Então você vai ensinando como trabalhar o pé, como trabalhar o quadril, vai dando as linhas. Então eu estou assimilando isso, claro. Estou no segundo mês de aula ainda e já consigo fazer uma sequência, já consigo fazer, né, um segmento e recebi também o convite de você de voltar a pensar em me apresentar no sentido de fazer uma oferenda da dança. Então eu estou aqui me vendo em florescimento, né? Nesse lugar de, puxa, será que um dia eu vou voltar a me apresentar em público? Porque eu danço em público, mas eu danço é, no teatro, num lugar, numa apresentação, nunca mais, né? A minha dança ela acontece muito nesse lugar da ocupação de espaços sociais, é uma coisa muito de intervenção, né? De insurgência. Gente, aguardem as apsaras, porque elas vão chegar. Eu vou sentir muita honra se eu conseguir chegar nesse lugar de ser uma Sara. Eu vou ficar muito feliz. Nós já Então, eu tô somos, a aqui gente entregue. está apenas se reconhecendo É. como esse aspecto. E assim, esse aspecto também sagrado, queria falar um pouquinho sobre isso. É muito lindo, porque eu tenho uma trajetória também nesse lugar do rito, da reza, do cerimonial, através da gineterapia. Eu sou gineterapeuta, dei aula há quase 10 anos no processo da gineterapia. Então, isso é um lugar que me atrai muito, né? E eu acho que as apsaras, elas têm uma combinação muito perspicaz do que é a sacralidade, né? Porque, não, como eu falei, não é só uma dança bonitinha de oferenda, tem um aspecto meio de luta também, que aparece no meu sentir, né? Do que eu vejo as danças chinesas. O nome também do Juan, quero depois ir me aprofundando na história, porque isso também é muito, muito lindo de saber, né? No aspecto cultural. Mas o que eu vejo é uma dança de muita beleza. Me sinto profundamente entusiasmada em aprender essa linguagem e desejosa de que possa um dia fazer uma dança. Mas só o processo para mim já está maravilhoso. Teremos os frutos da trajetória no seu tempo de maturação, né? Sim, sim, Mas querido. que lindo poder te ouvir um pouquinho, né? Isso para mim também está sendo abrir essa escuta, né? Poder ouvir mais de vocês. Na nossa última aula, segunda-feira, eu falei para as meninas, nossa, eu poderia ficar aqui com vocês a tarde toda, né? Porque é tanta beleza que eu vejo, né? De cada uma, assim, é uma preciosidade tão grande. Eu me sinto muito abençoada, assim, e de poder trazer também algo que é tão profundo, tão vasto e que para mim também é um pezinho assim inicial nesse campo de conhecimento, né? Poder de alguma forma trazer para vocês de um lugar que cria uma ressonância, né? E ouvir de vocês esse entusiasmo, né? Me traz também um fortalecimento de poder seguir aprofundando então nesse estudo tão lindo, né? E desafiador, que para mim também é um grande desafio para a minha prática pessoal e ainda, né, ter essa coragem de poder trazer para vocês um pouquinho do que eu estou podendo experienciar de algo tão vasto e
que exige uma dedicação, exige um comprometimento, né, com a nossa própria prática, porque não é uma dança simples, como você bem trouxe, né? Então, ela nos convida também a esse aprofundamento da própria prática. O que significa esse aprofundamento, né? É um aprofundamento a nível de consciência corporal, mas principalmente mental, né? Porque tem muitos aspectos sutis envolvidos. Então, quando eu escolho um caminho que não é tão simples e mais desafiador, eu vou ter que também colocar mais energia, atenção, disciplina, comprometimento para poder seguir desenvolvendo, né, nesse saber. Ai, mas que lindo, Adri, que bom. E você é a pessoa certa para fazer isso, o que você está fazendo. Queridona. Aqui os confetes, né, gente? Vem na live com a Dani, eu falei, a gente fica aqui se jogando confete, mas é porque é muita apreciação mesmo, né? É uma da outra, e é muito de coração. É muito, é muita queridice, né? É muito queridice. É muita beleza, né? Em vários níveis, assim. E eu me sinto realizada nesse lugar também. Obrigada por trazer essa imagem da tecelã, né? Porque eu acho que desde o início da minha trajetória sempre foi isso, né? Dentro de um universo que pode instigar uma competitividade, uma rivalidade, que é o meio artístico, né? O meio da dança, muita vaidade. E eu sempre fui aquela bailarina agregadora. Então, eu nunca abri espaço para competitividade, né? Eu sempre trouxe esse campo mais da irmandade com todas as minhas colegas profissionais, não só minhas alunas, mas esse tecer desse lugar de mulheres que se apoiam, que valorizam o brilho uma da outra, né? Eu não preciso me sentir insegura com a beleza resplandecente da Adriana. Imagina. Ai, imagina, amada, tipo assim, você, né? Imagina, não vou nem falar nada. Ai, Adri. Não, dá pra gente descontrair aqui um pouquinho. A Adri me mandou algumas fotos, né, para fazer a arte aqui da nossa live. E eu disse para ela, nossa, qualquer uma das suas fotos vai ser maravilhosa, porque qualquer ângulo da Adriana é perfeito, né? Ela tem um rosto, ela tem uma beleza que é uma coisa impressionante. Isso também foi uma coisa que me impressionou na tua dança, né? A tua beleza não só física, mas é uma beleza que transpassa para além desse físico, né? Então, maravilhosa. Emocionada. Conta pra gente, Adri, um pouquinho mais, então, agora a gente falou das apsaras, né, de como isso também está reverberando na tua vida. Fico feliz que seja um convite para um desafio, para o novo, né, para um aperfeiçoamento, novos aprendizados, novos caminhos neurais, que as apsaras vão nos convidando, e são muitos, né, porque é uma dança complexa, então a gente também tem essa oportunidade. Mas conta pra gente, então, sobre o que tu está fazendo hoje, né? A dança na tua vida hoje, as atividades que tu está oferecendo também de benefício para outras mulheres, para o mundo. Sim. Então, querida, agora, nesse momento, o meu tear principal é a sustentação dessa egrégora Parteiras da Maturidade, que tem uma formação lato sensu, uma pós-graduação, que também é um aperfeiçoamento, ou seja, a gente acolhe mulheres que não têm graduação também, né? Líderes comunitárias, mulheres, essa é uma formação transdisciplinar, que a gente vai de ginecologia, a história, a agroecologia, nossa, saúde integral mesmo, né? É uma jornada muito linda, que me tem tomado muita o meu foco. Então, meu foco está nisso agora. Mas eu tenho também um trabalho de curadoria numa mostra de cinema falando sobre a questão da maturidade feminina e a antifeminização do envelhecimento, que é um trabalho gratuito em que é só acessar o nosso perfil ali,
que a gente faz exibição mensal, eu faço a curadoria, como falei, e a gente faz sempre debate depois do filme, tá? Essa mostra, ela caminha paralela a um projeto de extensão da formação. Eu também tenho uma roda que se chama Eu em Suspensão, que é para mulheres menopáusicas que estão, assim, precisando de ancoramento, em que a gente faz vários ritos, são 8 encontros, é um formato um pouquinho bem menor, na verdade, do que a formação, né? E a intenção não é formar agentes, terapeutas integrativas, mas dar o acolhimento para mulheres, né? Eu tenho um trabalho também que se chama Poesia, que é uma sigla, até fiz aqui um cafezinho, né? Poesia, sim. Que é prática de ocupação de espaços sociais insurgindo arte. Em que eu tenho 2 projetos. O Tango for Fun, que é uma performance eu, comigo mesma, e que eu danço com pessoas na rua. E a Salsa Clandestina, que também tem um perfil, que sou eu e meu companheiro, e a gente vai também com uma playlist, às vezes a gente vai com um filme, para a rua, para dançar salsa e trabalhar, explorar os ritmos latinos, que é maravilhoso. Sempre acontecem muitas coisas lindas. São práticas situacionistas, mais do que intervencionistas. Então a gente trabalha, a gente dá uma movida de energia em alguma praça, alguma praia, alguma coisa, algum lugar, né? De acesso comum. Então, isso é o que eu faço agora, que eu tenho feito agora, além das apsaras. Ai, que maravilhoso. Que maravilhoso ter um parceiro também que te acompanha nessa trajetória da dança, né? Que também te apoia e que dança contigo. Então, isso é maravilhoso. Aí juntos podendo também partilhar, integrar, né? Os homens também nesse lugar, né? Fazer esse equilíbrio. Que lindo. Muito, sim. Que legal, Adri. Parabéns, parabéns por todos esses projetos, né? Que, enfim, estendem tantos benefícios, não só diretamente para a pessoa que participa, mas o quanto também na vida delas isso vai reverberando. Então, isso se cria, né, uma rede muito grande, muito gigante. E por isso que agora me vem também essa frase, né, que eu sempre trago do Gandhi, né? Seja a transformação que você quer ver no mundo, porque realmente ela é muito, muito poderosa. Toda a transformação que parte de dentro, né, ela vai transbordar para a nossa experiência como um todo. E é assim que a gente pode modificar o mundo, né? Então, isso pode ser uma visão bastante otimista, positiva, mas ela também é bem verdadeira, né? Se a gente for aprofundar esse olhar. Que eu só posso gerar uma transformação a partir daquilo que eu sou. Uhum. Né? Exato. Então, esse ser integral, esse ser inteiro, né? Pode ser explorado também por meio desse caminho da dança, né? Esse se reencontrar como um ser integral, né? Inteiro. Sim. Integração que nós somos de tantas experiências. Adri, querida, muito obrigada por tudo, por todas essas experiências tão poderosas. E agora eu gostaria de abrir um espaço aqui para quem está nos assistindo, né? Já ir agradecendo aqui quem está aqui com a gente, oferecendo o seu tempo, sua escuta amorosa, sua energia aqui. E gostaria de fazer alguma pergunta, né? Algum comentário, algum insight, algo que queira partilhar aqui, né? De tudo que a gente pôde ouvir, dessas experiências lindas da Adri. Então, vamos... Eu vi que tinha uns comentários aqui, eu vi que a Alica deu vários coraçõezinhos. Tô dando uma olhadinha aqui. Tá aqui ela, Alica, querida. Um beijo, meu amor. A gente não teve oportunidade de se ver ainda pessoalmente, né? Aqui em Floripa, mas estamos conectadas. Tem várias parteiras aqui também. A Ari passou por aqui, a Ari Eva, várias amigas. Que delícia, né? É uma sala de dança quase, é uma sala de encontro, né? Exato. Essa é a proposta, a gente fazer esse círculo, né? Bem
gostoso aqui de troca de saberes. A Cris comentou aqui, ó, as danças tradicionais trazem os códigos ancestrais de cada povo. Sim. Exatamente. Então, A existe uma Cris, identidade, né, muito sim. forte da cultura relacionada à dança. Então, por exemplo, agora a gente Uhum. está falando das Astaras, né, todo o contexto que elas trazem ali da China, nesse encontro especialmente com o budismo, né? Então, o quanto as danças carregam, né, toda uma vivência de um povo, né? Você que esteve ali na África, quanta coisa deve ter experienciado desse berço, né? De Uhum. cultura, de conhecimento, e especialmente falando em dança, em linguagem de dança, né? A África é a mãe, né? A mãe Sim. ali dessa expressividade. A Cris é uma parteira. Ela tá Querida. na nossa egrégora. E ela, nossa, uma mulher de muito saber. Ela fez alguns comentários interessantes aqui. Ela falou: a fáscia também é um sentido, né? Tem a ver com esse lugar, né? Do movimento, da inteligência, da cognição. Ai, que linda. Várias amigas lindas. Uhum. Gente, não fiquem tímidas, aproveitem esse momento. Quem tiver alguma Para perguntar. curiosidade, né? É, Quiser perguntar, sintam-se parte da roda. a Alika vai Ai, estar que chegando. bom, a Alika tá vindo. Vamos É, nos encontrar, e Eva. A Morena também, toda querida, mas você conhece a Morena, né? A Muito Morena, linda, maravilhosa. sim, maravilhosa, tá aqui também na live, né? Sim, Mimosa. Ave e Karina juntas é muita potência. Beijo, querida. querida. Uhum. Ai, que legal, gente. Obrigada pela presença de vocês. E a Uhum. gente fica aqui no convite, né? Pedindo para vocês Sim. participarem, mas fiquem também à vontade, né? Cada uma no seu momento. Vai também Eu se acho que conectando. o mais interessante é a gente fazer aqui a rede de conexão e depois isso vai transbordando, né? Mulheres aqui da nossa egrégora ficam sabendo do seu trabalho, da sua egrégora ficam sabendo do meu, e a gente vai é, se conectando mesmo, né? Esse é o trabalho de tecelã. Exato. E o propósito dessas lives aqui é também poder gerar esse espaço de inspiração, né? E oferecer, então, a partir de vivências, né, do nosso cotidiano, da dança na nossa vida, o quanto isso pode também ser potente para a tua vida, né? Você que está aí nos assistindo agora. Então, para vocês que sempre quiseram dançar, né? Ou que já tiveram alguma experiência de dança, querem retomar o seu caminho, ou aquelas que já dançam e querem aprofundar. Então, uma forma também de criar esse espaço de inspiração, né? Para vocês terem também esse poder da dança nas suas vidas, né? E a dança a partir dessa perspectiva de um caminho de autoconhecimento para o despertar da consciência, né? Porque quando a gente traz para a luz, né? A nossa experiência de uma maneira mais clara e mais uma experiência mais direta, Uhum. né? A gente sai desse lugar fragmentado para essa, de novo, vou trazer a tua palavra aqui, integração, nessa inteireza de ser. Uhum. 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 Ai, Morena linda, olha, a Karina é a melhor professora que eu já tive. Que honra, meu Uhum. amor. Saudades de você. Muito obrigada, muito obrigada. Só existe a professora porque existem alunas, né, ou mulheres receptivas, pessoas receptivas para aprender. E a professora Uhum. é sempre uma via de mão dupla. Então eu aprendi a dar aula com as minhas alunas, né, e aprendo a cada aula com vocês. Vocês é que me ensinam muito mais do que imaginam. Querido. Esse é o espírito, né, da eterna aprendiz. Isso é tão lindo. Uhum. É uma partilha, né? Eu te Então, agradeço Adri, muito esse espaço. Uhum. agora, já que ninguém teve pergunta, a gente já vai para a próxima etapa aqui da nossa live, caminhando para o encerramento, mas aqui no nosso finalzinho tem sempre um presentinho da nossa convidada. Para vocês, um pouquinho da energia, né?
de cada uma que vai vir aqui contar para a gente o poder da dança na sua vida e deixar para a gente um pouquinho desse poder a partir de um movimento, né, que ela vai nos ensinar. Então a Adri vai trazer aqui uma movimentação para a gente e vai contar um pouquinho do porquê desse movimento que ela vai compartilhar. Eu agradeço. E a Karina me convidou para escolher um movimento para trazer aqui como convite para a gente mexer um pouco a corpa, que é como a gente fala lá no na nossa egrégora, a corpa. Então eu pensei que eu vou trazer uma movimentação aqui, escapular, né, nessa região, porque aqui é uma região que a gente sustenta muitas coisas. A cabeça, né? Os braços e tensões. Tensões, às vezes pequenas, às vezes tem um nó gigantesco ali. E eu pensei nessa região também por conta da questão da maturidade, porque a gente tem um corpo que se transforma num vulcão, que é como lava mesmo, que sai lá da pelve e vem um fogo interior, né? Falar em inspiração, in, dentro, pira, fogo, ação, então é a ação do fogo interno, isso é o próprio mesmo caminho anciânico, menopáusico dos calores. E essa é uma região em que os calores eles geralmente escapam por aqui, né? Então essa região aqui é muito importante que tenha bastante fluidez, que possa ter bastante fluidez. Então eu vou trazer um movimentinho de ombro, tá? Então a gente vai começar assim para cima e para baixo, para sentir um pouco esse movimento, né? Vertical dos ombros. Então tenta trazer o máximo para cima e o máximo para baixo, né? Ampliando aqui o tamanho do pescoço. Só isso já tem um reflexo gostoso. Depois eu vou fazer o movimento aqui, ó. Pode ser para frente com um ombro só, para frente e para trás. Então, a gente está fazendo um movimento horizontal agora. Depois com o outro ombro. Pensando na criação de eixos mesmo, né? Que linda você, Karina! Digo mesmo, Adriana. Ela não faz um ombro só, né? Ela faz já tem todo o movimento. Tem que fazer um Tem uma som. inteireza do corpo ali junto com esse ombro. Então a gente vai agora fazer, ó, para frente e para trás, ó, para frente e para trás, alternado, né? E aqui, ó, para cima e para baixo, alternado também. E os braços, Adri, como que a gente deixa? Do lado do corpo? Pode deixar ele Livre. soltinho, assim, soltinho, porque a gente está pensando bem aqui nessa região, né? Okay. Aí a gente vai pensar assim, ó, frente, vou pensar no ombro só, tá? Frente, cima, trás, baixo. Outro. Frente, cima, trás, baixo. E agora fazer um giro, né? Faz um giro, faz redondinho, arredondo. Só um, depois o outro. Isolando bem um ombro do outro. E aí agora a gente vai imaginar um eixo aqui, né, atravessado, que vai fazer assim, ó, um vai para frente, outro vai para trás. Um vai para cima, outro vai para baixo. Aí troca, vai para frente, vai para trás, vai para baixo, vai para cima. E ó, gira, como se fosse uma roda gigante aqui, ou um eixo, né, no ombro. Ai, delícia. Agora troca, ó. Troca de direção. Eu estou sentindo até mais relaxada essa região. E se a gente estiver
tivesse uma musiquinha, eu adoro fazer essa, sabe, é olhar para esse micro assim. Então, só o ombro, né? Se tivesse uma musiquinha, por exemplo, a gente poderia dançar aqui, ó, só aqui, ó. Tananana, tananana, Encontro com a melodia, né? O movimento com a melodia sim. e desenhando com Só o isso já ombro. é, assim, uma delícia de fazer. Quase nada, né? Aquilo que é quase nada, às vezes é o que mais tem sabor. Então, esse é meu Porque presente. não é o quanto, é o como. É o como, exato. Essa frase eu gosto muito. Não é o quanto a gente faz, mas é como a gente faz, a Como. qualidade que a gente traz. E a Sim. qualidade de consciência, porque é essa qualidade de consciência que vai trazendo a harmonia, né? Esse reconhecer dos espaços do corpo. Então, é muito importante. Adorei que você trouxe esse movimento, entre aspas, simples, né? Mas que não é tão simples assim, porque quando É, a gente foca a atenção numa parte do corpo, a gente vai ver o quão complexa, delicada e uhum, múltipla, interconectada uhum. e de infinitas possibilidades de expressão, né? Que nem você falou, não estava fazendo E só o ombro, falante, né? E já falante, estava olha, falante, isso, e olha quanto falante. Os é. ombros, eles trazem muita Quanto feminilidade. expressa, Eu acho que expressa ele é um muito. movimento muito feminino, né? E Uhum, que eu acho que tem uhum. muito a ver com você, que você é uma mulher extremamente feminina, traz essa Gratidão. feminilidade potente, que é uma combinação de suavidade com força, né? Uhum. Eu vejo isso em você. Vejo mesmo em você. Eu te reconheço, Hum. assim, querido. Gratidão por todas as pessoas que passaram por aqui, gratidão pelo convite. Me senti muito feliz em olhar para a minha trajetória e poder trazer um pouquinho aqui do perfume da minha existência. E eu aprecio Que é muito cada segunda-feira. perfumada. Muito obrigada por Cada compartilhar. segunda-feira. Também, muito feliz pela partilha, ter agradecido esse convite. E já vou deixar aqui, então, o convite para vocês que estão nos assistindo, quiserem saber mais sobre o trabalho da Adriana, né, de irem lá no perfil, perfis da Adriana. Eu vou deixar depois aqui nessa live que vai ficar gravadinha, a gente coloca ali na descrição já o link direto para vocês. Mas a Adri até já pode falar aqui os perfis, né? O É o pessoal já parteira, pode acessar. isso, é o Parteiras da Maturidade, que é isso que eu estou falando aqui. E tem o meu pessoal, que às vezes também eu partilho algumas coisas legais por lá, do que eu faço, que é adriana.miracunha. Se fala Miracunha, mas é Mira, Miracunha. né? Punha. Tá, gente? Então, vou deixar aqui para vocês. Depois também, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, né, as aulas que eu ofereço, também pode entrar lá no meu perfil. E podem nos chamar aqui no direct, né? Ter esse contato direto aqui com a gente. Vai ser um prazer poder estar recebendo vocês. E já fica aqui o convite, né, para a próxima quarta-feira, às 19h19. Também teremos convidada. Ela ainda não está confirmada, porque já tem algumas mulheres maravilhosas que vão estar aqui partilhando o poder da dança em suas vidas. Mas teremos a nossa live de quartas, 19h19. Espero vocês. Então, Adri, muito obrigada mais uma vez. E já vou desejando aqui a todas e todos uma linda noite, um bom sono restaurador. Muito obrigada pela escuta, pela energia. E, Adri, querida, gratidão infinita. Querida, é um prazer para mim caminhar ao seu lado e eu super recomendo que quem puder faça a mesma coisa. Digo mesmo. Meus amores, um beijo, então, uma boa noite e até a próxima. Obrigada, Adri. Beijo. Obrigada, Cá.